Considerado mais próximo da função de mãe, o magistério era o curso mais procurado pelas moças. No entanto, nem todas as estudantes exerciam essa profissão ao se formarem. Muitas contentavam-se apenas com o prestígio do diploma e a cultura geral adquirida na escola normal. As mulheres nascem para ser donas de casa, esposas e mães. A felicidade conjugal depende fundamentalmente dos esforços femininos para manter a família unida e o marido satisfeito. Nós tínhamos vários uniformes. Nós tínhamos o uniforme diário, né, que mudou umas duas vezes ao longo desse período. Na infância era outro, e depois eu mudei de colégio e voltei no primeiro ginasial. Mas nós tínhamos um uniforme de gala de verão, que era uma camisa de seda, de manga comprida, de gola, tinha umas nervuras de 5 em 5, sabe? Aqueles frisos costuradinhos de 5 em 5. A gente tinha um cinto de verniz, um sapato de verniz, meia de seda, né? Elegante, meia de seda, muito elegante. A saia pregueada e uma fitinha de gorgurão que a gente transpassava e prendia com esse escudo aqui. E prendia aqui a gravatinha. Esse era o uniforme de gala, que era o uniforme das festas do verão. E o uniforme de gala do inverno era também com o mesmo tecido da saia, azul marinho, com punho e gola branco, os botões e também o escudo. Esse escudo ele estava presente no nosso uniforme diário também, a gente colocava aqui. Eu estudei aqui no período de 1954 e me formei em 1960. Fiz ginásio e normal. E depois voltei para fazer a faculdade de filosofia com administração escolar e supervisão escolar. No período que você estudou aqui, você era de Friburgo? Eu nasci em Niterói, mas meus pais vieram para cá eu tinha 5 anos na época. Aí estudei no colégio Externato São José, que era da dona Conceição de Calil, e depois eu vim para cá. Então você morando aqui, você não chegou a ser interna? Não, né? Foi Já externa. Que você morava em Friburgo. Fui externa. E como é que era o ambiente do colégio naquela época? Como é que era essa Friburgo e a educação na época que você estudou? A educação era bem rígida. E era muito frio na época. Muito frio, terrível, né? mas muito frio. Que horas entrava assim no colégio? Era bem cedo. Não lembro assim o horário exato, mas era bem cedo. Às vezes até a gente vinha ainda com russo na época, né? Aquela nevoeirozinho. Agora, assim, quando vocês chegavam, havia, já que se trata de um colégio religioso, entre uma aula e outra,
vocês rezavam o terço, tinha essa parte religiosa? Tinha a Como é que parte era? religiosa, a gente era obrigado, quer dizer, obrigado em termos, né? A assistir à missa, às vezes tinha oração na capela. Mas entendeu? isso assim, na rotina Tinha do aula dia de religião. mas no dia a dia, quando você chegava, vocês já iam para a sala de aula ou tinha antes Não, alguma... antes tinha uma salinha, logo assim na entrada, a entrada era por outra porta. Tinha uma sala grande que era chamada externato. Então ali, dependendo, a gente chegava um pouco antes da hora, aí quando tocava a sineta, ela ia chamando as turmas e a gente ia em direção às salas. Ah, tá. Então não tinha essa coisa assim de oração antes do início de uma aula não, né? Não, tinha dias, assim, já, né? Quer dizer, a questão da religião entrava no ensino religioso e em algumas atividades do colégio. Sim, Aham. com certeza. Tá. E o que você lembra assim das disciplinas da época que hoje a gente não tem mais, né? Tirando Olha, nós tínhamos latim, que era uma beleza, né? Inglês, aquele inglês básico, francês, português, matemática, artes, educação física, sabe? Era assim, muito bom. E trabalhos manuais? Trabalhos já manuais. envolvia. Não, o que eu estou perguntando assim, eu pensei assim, alguma coisa de corte e costura. Tinha bordados. Os bordados. Os bordados, bainha aberta, bainha fechada e aqueles pontinhos de laçada, isso tudo nós fazíamos. Eu gostava muito. Né? Quer dizer, isso está dentro da disciplina de artes, englobava isso tudo. Né? E você, quando estudou aqui, nesse período, você visava o quê? Ser uma professora, ser uma dona de casa? O que você acha que o colégio direcionava, em que ponto o colégio direcionava as alunas? Olha, analisando sobre esse ponto agora, atualmente, o objetivo que eu sinto que era na época era dar assim, uma educação bem boa, aprimorada, uma educação assim, em todos os sentidos, né? Tanto que eram 3 línguas, o que não tem agora, nenhuma, né? Então era assim, não era diretamente para ser professora, mas era um ensino muito rigoroso, muito bom. Como é que era a relação com as alunas internas? Porque geralmente as alunas internas não eram de Friburgo. Havia uma separação? Havia. Aquelas que eram de Friburgo, aquelas que eram internas, havia essa divisão? Havia. Na própria sala havia assim, um lado que era das internas e outro lado das externas. O próprio colégio dividia? Dividia, que eu me lembro era assim. Então a gente não podia, assim, a recreio não era nada junto, era separado. Na hora do recreio elas saíam, iam, né, para a sala, às vezes para lanchar ou alguma coisa assim. Era até naquele lado lá que era o dormitório delas. Mas, por exemplo, você poderia fazer uma amizade com a Sim, interna, mas não tinha amizade, mas Mas o colégio direcionava para essa divisão? Tinha, na própria sala. A gente conversava, né, assim, um pouco. E havia, assim, uma diferença desses grupos, das internas e das alunas externas? Então, havia. Havia, assim, uma diferença de comportamento? Não, o comportamento que eu me lembro era básico, né? Mesma coisa, só que havia a separação na própria sala de aula. Pelo fato delas serem internas, não havia assim, uma preocupação maior das freiras por estarem fora de casa? Não havia nada nesse sentido? Mas não, em né? qual sentido? Assim, de mais proteção, porque na verdade elas estavam fora de casa, né? Então haveria assim, uma maior vigilância em relação a elas do que alunas que tinham seu domicílio com certeza, em Friburgo. com certeza. Talvez fosse por isso, você acha assim? Eu acho que as freiras daquela época elas tinham assim, muita preocupação com as alunas, entendeu? Tipo assim, a gente não podia vir pintada, com batom. Eu me lembro que uma vez uma amiga da minha turma, já com a Madre Macuco, no normal, ela veio toda maquiada e tal, aí a irmã Macuco levou ela no banheiro, lavou o rosto dela todo para tirar aquela maquiagem, entendeu? As saias eram compridas, mas na hora da saída a gente dava um jeitinho de dobrar um pouquinho, né, para sair e tal. Era muito abaixo do joelho? Bem né? abaixo.
usava boina, na época do frio era japona, essas coisas. Certo. Né? E não entrava no colégio se não tivesse vestida exatamente. Tinha que com ter todos aqueles... até a boina. Se não tivesse a boina, tinha que voltar em casa. Era bem rigoroso. E a maioria das professoras eram freiras ou tinha leigas? A maioria era freira. Mas tinha leigas? Olha, na minha época não. Não, né? Era todas eram freiras. Aliás, tinha o professor Tessarolo e o professor Malheiros, que dava o latim. Mas eram homens. O professor Tessarolo dava aula de quê? Era, se não me engano, era matemática. Eu acho que era, não me recordo bem. Ele morava até ali na rua Eduardo Salus, na subida das Brownies. Conheci bem a família dele, era um professor maravilhoso. E o Malheiros também. Assim, bem rígidos e o modo de ensinar era muito bom também, entendeu? A pedagogia. Com relação à disciplina e castigo, como é que era assim, o que era transgredir naquela época? O que era ser uma aluna assim, que transgredia as normas do colégio? Olha, tinha que seguir... As bagunças. As bagunças eram bem... Como é que eram as bagunças? As bagunças eram coisas leves, entendeu? E a gente não... Tinha assim, até um certo receio do modo delas brigarem com a gente. Então, para transgredir alguma ordem era complicado, sabe? Era difícil. Eu lembro uma vez que saiu um grupo daqui da escola e foi ali na praça tinha uma confeitaria chamada Viena. Então elas saíram de uniforme, foram para lá, aí aquele negócio do adolescente, né, falando alto, isso aqui, vinham os rapazes, conversavam, a irmã saiu daqui, a irmã Macuco, foi lá e mandou todo mundo ir para casa trocar o uniforme, que não podia fazer bagunça na rua de uniforme. Na época da festa junina, aqui agora não dá para ver, mas aquele Morro Tingli, não sei se é aqui atrás, né? Certo. Então os rapazes ficavam lá em cima, os rapazes da cidade, e as festas juninas eram só de meninas. Então, para dançar quadrilha, algumas vinham vestidas de homem e outras de roupa comum de mulher, certo. Porque o menino não entrava. Então era uma coisa que eu gostaria de, na época, ter estudado com meninos, sabe? Até hoje eu ainda comento sobre isso. Porque a gente era assim tão separados, os meninos das meninas, assim na rua mesmo, que era uma coisa assim, como que eu vou dizer? A gente não tinha assim muita liberdade, né, com os rapazes, até as pessoas que a gente se interessava e tal, tinha que esperar o rapaz se dirigir para a gente. A gente olhava na rua, ria, piscava o olhinho só, né? Às vezes dava um tchau, nem isso não existia, era o tchauzinho. Então eu sinto que eu teria sido bom que na época tivesse também meninos. Um relacionamento desde cedo com os meninos, né? Para conhecer um pouquinho esse universo masculino. Isso aí, a gente era muito separada dos meninos.